E aí, Nação 102, tudo bem com vocês? Que dia lindo, sol arado. Estou aqui na beira do meu quintal. Olha que fofinho. E pensei hoje assim, cara, tá um dia muito bonito para gastar ele gravando vídeo dentro de casa. Então vamos gastar o dia gravando vídeo aqui fora. Eu preparei para vocês um material sobre iluminismo, né? E vamos trabalhar com ele. Bom, primeira coisa que você tem que saber sobre o iluminismo, que foi um movimento, que foi uma evolução ali do pensamento lá do Renascimento. E o Renascimento deu aquela história do pensamento científico, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso lá em sala de aula, quando a gente falou sobre, por exemplo, o Immanuel Kant. Eu estou confundindo as coisas, né? Essa luz toda. Luz, iluminismo, você entendeu a piada? Horrível. A gente falou do Francis Bacon, né? Do saber é poder. Você estava lá na live, você está sabendo disso. Então, o iluminismo ele começou ali no século XVII, mas teve seu auge ali no século XVIII. Ó, Betel, quer dizer que no século XIX já não tinha mais iluminismo? Não, cara. Não é que o iluminismo é um troço estanque, sabe? Assim, tem hora para começar e hora para terminar. Não é assim, chegou no século XVIII, acabou o iluminismo. Não tem nada disso, tá? Então, o iluminismo ele seria uma evolução natural do pensamento científico, inaugurado lá pelo Copérnico e pelo Galileu, que modificou a visão de homem e de mundo. Ora, você está lembrado quando a gente falou do Copérnico, da tal da Revolução Copernicana? E que porra é essa de Revolução Copernicana? Você lembra que lá na Idade Média, as pessoas eram teocentristas, ou seja, Deus era o centro do universo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, o homem é o que há de mais perfeito na Terra. Existem vários graus de perfeição, né? Deus é o mais perfeito e o homem é imperfeito, mas ele é mais perfeito do que os outros animais. Por quê? Porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, pelo pensamento medieval, que o homem é a maior criação de Deus. Agora, pensa comigo aqui. Você é Deus. Você é Deus não. Você é Deus é muita coisa. Você é um artista. Você é um artista e você criou a maior obra de todos os tempos. A maior obra de todos os tempos. Você vai colocar ela no museu. Você vai colocar ela no centro do museu ou você vai colocar ela numa ala perdida lá no fundo, perto do armário das vassouras. Tá na cara, né? Se é a maior obra de todos os tempos, você vai colocar essa obra aonde? No ponto central. Então, olha que analogia bacana. Como nós somos a maior criação que Deus já fez, o planeta Terra, que é onde nós habitamos, não pode ser em qualquer lugar, tem que ser no centro do universo. Então a Lua, as estrelas, o Sol, tudo isso gira em torno da gente. Tá na cara que uma porra dessa não podia dar certo. O Galileu descobriu que o Galileu e Copérnico, né, aliás, é isso que chama Revolução Copernicana, descobriu que não era nada disso, não, que não era a Terra que era fixa, um ponto fixo no universo. A Terra girava em torno do Sol. E pior, o Sol não é o centro do universo. O Sol é uma estrelinha cocô de grau 6, tem acima do Sol, passarinho lindo, acima do Sol tem 5 graus de estrela muito mais fodas do que o Sol. Tem uma estrela aí de grau 1 que a bexiga é do tamanho do sistema solar todo, cara. Você imagina o tamanho da desgraça. Então, assim, foi um choque. Tirou o homem do seu pedestal. Não, nós é foda, nós é o topo do universo, nós é foda. Bom, então o iluminismo ele nasce nisso aí. Ele vai modificar a visão de homem e de mundo. Você tem que entender também que o iluminismo ele tinha algumas ideias bem bacanas. Elas não eram exatamente... não era um conjunto assim homogêneo de ideias. Cada filósofo tinha sua própria ideia, seu próprio pensamento, mas acabou que tinha algumas coisas em comum. Por exemplo, eles combatiam os dogmas religiosos, o absolutismo e os falsos ídolos. Quando a gente fala de falsos ídolos, eu peço para você voltar lá na teoria do Bacon para você ver quais são esses ídolos, né? Mas basicamente são as tradições
tolas que nos impedem de chegar ao nosso futuro, ao nosso poder, à nossa capacidade máxima. E se eles combatiam isso aí, Betão, os dogmas religiosos, o absolutismo e os falsos ídolos, o que eles defendiam? A liberdade, a razão, e usando a liberdade e a busca da razão, eles buscavam a felicidade. Aliás, eu vou fazer uma pausa aqui bem rapidinha para a gente explicar para você o que é liberdade. O ideal iluminista entende liberdade dividida em 3 partes, 3 pedacinhos. Primeiro, toda liberdade é uma escolha. A partir do momento que você escolhe, você já está exercendo a sua liberdade. Partindo desse princípio, não existe liberdade absoluta, da mesma forma que não existe restrição absoluta. Não existe liberdade absoluta porque eu não posso escolher, por exemplo, ter nascido no Japão, porque eu, lindo, bonito e joiado, já nasci aqui no Brasil. Eu não posso escolher, por exemplo, ter tomado café na Alemanha, porque eu já tomei café aqui. Não sei se você já tomou café. Aliás, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou seja lá quando você estiver vendo esse vídeo. Da mesma forma, também não existe restrição absoluta, onde você não pode escolher nada, você sempre pode escolher alguma coisa. Aliás, me lembra um comediante já falecido, o Bussunda, que era do Cacete Planeta. Uma vez estavam fazendo uma enquete na Rede Globo, que era a final de um campeonato aí qualquer, era Vasco e Fluminense, uma porcaria dessas assim. Vasco ou Fluminense? Vasco ou Fluminense. Eu perguntei pro Bussunda, Flamengo. Não, peraí, mas o Flamengo não está jogando hoje. Eu disse, não estou nem aí, eu escolho sempre o Flamengo. Então, mesmo quando você escolhe não escolher, você já está escolhendo. Então, primeira coisa, toda liberdade é uma forma de escolha. Segunda característica da liberdade, toda escolha gera uma perda. Tá entendendo porra nenhuma, Betão? É claro. Olha só, quando eu escolhi gravar aqui fora, eu abri mão de gravar dentro de casa. Então eu perdi de gravar dentro de casa. Então toda vez que eu escolho alguma coisa, eu perco outra. Você vai para a escola com uma calça jeans. Não é a única calça jeans que você tem. Eu espero. Mas quando você escolhe aquela calça jeans, você abriu mão de todas as outras. Você perdeu naquele momento. Né? Betão, mas eu sou um cara rico. Um cara rico, tu tá estudando no 102, cara. Não faz o menor sentido. Não, mas eu sou um cara rico. Eu tenho um PlayStation e um Xbox. Eu não preciso escolher. Eu tenho os dois. Eu não perco nada. Perde. Quando você vai jogar um, você deixa de jogar o outro. Não, eu jogo os dois. Você põe na televisão lá com a tela dividida e eu seguro um controle em cada mão e fica assim, ó. Não, cara, você só é retardado. Desculpa. Então, toda vez que você escolhe, você perde. Ponto. Isso é certeza. Toda vez que você escolhe, você perde. Ponto. Quando eu escolhi casar com a minha esposa, eu abri mão de todas as mulheres da face da terra. E até uns rapazes bonitinhos que tem soltos por aí. Abri mão de todo esse pessoal. Ou seja, se você não é minha esposa e está vendo esse vídeo, você perdeu. Então vamos lá. E a terceira e última característica da liberdade, e essa é a mais legal, só é liberdade se você aceitar a consequência da sua perda. Então, não basta você escolher, não basta você perder. Você tem que aceitar a consequência da sua perda. Como assim, Betão? Bom, imagine o seguinte, por algum motivo que eu desconheço, eu não entendo como isso pode ter acontecido, você ficou reprovado em matemática. Vai. E aí você tem que estudar para a prova, que vai ser na segunda-feira. Se você não passar nessa prova, xablau, você está reprovado. Tá ok? Sentiu o drama? Maravilha. No sábado de manhã bem cedo, você já preparou todo o seu material para estudar o dia inteiro e o domingo inteiro. Livro, videoaula pronta, água perto, você não precisa levantar, tudo tranquilo. Você vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar feito louco. Aí, o que aconteceu? Na hora que você vai sentar a bunda na cadeira para estudar, o telefone toca. Seu melhor amigo. Fulano, tu nem sabe. Consegui 2 ingressos VIP para o maior show daquela nossa banda favorita, com inclusive entrada nos bastidores e no camarim dos artistas. Só bora. Negócio, irmão, se tu for com um troço desse, obviamente você não vai conseguir estudar, tu vai reprovar.
Agora, se tu não for para um troço desse, tu estuda e tu passa. Não sou eu que vou dizer quem é que está certo, qual que é a melhor escolha. É você que tem que dizer isso. Só que saiba que, a partir do momento que você escolhe, a responsabilidade é tua. Somente só tua. Não é mais de ninguém. Você não pode culpar ninguém. Tá ok? Então, se você vai para o show e reprova, você tem que aceitar isso. Se você não vai para o show e passa de ano, você tem que aceitar isso. Tá bom? Então, através desse pensamento iluminista, a gente sabe que a responsabilidade pelas escolhas da nossa vida são nossas. Tudo bem, eu não consigo escolher o que é que acontece comigo. Fato. Eu não escolhi nascer no Brasil. Mas eu escolho o que é que eu faço com essa informação. Se você está reclamando que seu namorado é abusivo, não deixa você andar por aí com sainha curta e essas coisas, e ele é chato pra caralho, de quem é a culpa? É sua, porque você que escolheu esse cara. Se você está dizendo que sua namorada é aquela mané, fé nas malucas, que fica apagando os contatos femininos do teu telefone, de quem é a culpa? Sua, otário. Você que escolheu essa menina. Então, a liberdade, ela é sempre uma escolha que gera uma perda, mas só é liberdade se você aceita essa responsabilidade. Se você não aceita, que pena, você está colocando a culpa nos outros. Você está agindo com libertinagem. Isso é muito feio. Feio. O que é libertinagem? Quando você tira uma nota boa, você mostra para sua mãe. Quando você tira uma nota ruim, sua mãe nunca vai saber. Isso é libertinagem. Quando você vai na reunião dos pais, você sabe que a sua mãe vai conversar com um professor que você tirou na ruim, você vai dizer logo: mãe, você não sabe, esse professor me marca, esse professor me odeia. Não, cara, ninguém odeia você. Não, ninguém odeia. A culpa é sua. Você não estudou? A culpa é sua. Simples assim. Tudo bem? Essa parte de liberdade ficou bem clara? Tem que ficar bem claro, cara. Se não ficou, volta essa parte do vídeo. Beleza? Vamos continuar. Então, o iluminismo, ele tem 3 princípios básicos que são, assim, indispensáveis, você tem que conhecer. O primeiro deles é o princípio da universalidade. Ou seja, tudo aquilo que o iluminismo prega serve para todo mundo. Ninguém é bom demais ou ruim demais para não receber o iluminismo. Funciona aqui na China, no Japão, na Alemanha, na Coreia, no Palácio do Planalto, na Casa do Chapéu, em qualquer lugar. Segundo princípio é o da individualidade. Apesar de ser universal, o iluminismo entende cada ser humano como um ser único, que não é igual a ninguém. 7 bilhões de habitantes no mundo, menos o que o corona já matou. Você é único. Não tem ninguém igual a você. Ninguém. Na face da Terra, em lugar nenhum lugar do universo tem alguém igual a você. Tem alguém parecido. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo, ele não é igual a você. Tá? Então, o iluminismo entende você na sua individualidade. E, finalmente, o mais importante, o princípio assim, mais bacana de todos, é o da autonomia, onde o iluminismo entende você como uma criatura autônoma. Lembra da aula sobre Kant? Então, é esse tipo de autonomia que eu estou falando. Inclusive, eu vou passar um videoclipe agora para vocês sobre os 3 princípios do iluminismo. Isso vai fazer com que essa videoaula fique um pouco longa, mas olha, tô nem aí. Curte o vídeo. As expressões do iluminismo traduzem a visão que os pensadores tinham em relação à Idade Média. Para eles havia sido o período de trevas que a sociedade foi dominada pela religião e pela ignorância. Universalidade, individualidade, autonomia eram os 3 princípios
norteava o ideário iluminista, os interesses da burguesia, universalidade, individualidade, autonomia, eram os três princípios, norteava o ideário iluminista, os interesses da burguesia. Propor transformação da antiga ordem em um mundo novo e burguês. Era reforma e não revolução. Defendiam um Estado constitucional com poderes definidos de uma autoridade central. Universalidade, individualidade, autonomia eram os três princípios, norteava o ideário iluminista, os interesses da burguesia. Universalidade, individualidade, autonomia eram os três princípios, norteava o ideário iluminista, os interesses da burguesia. Universalidade, individualidade, autonomia eram os três princípios, norteava o ideário iluminista, os interesses da burguesia. Universalidade, individualidade, autonomia eram os três princípios, norteava o ideário iluminista, os interesses da burguesia. Cara, você tá disposto a pagar um mico desse? Bom, se não fosse essa pandemia, tu tava pagando um mico desse, tá ligado? Bom, então as ideias do iluminismo, elas vão encontrar um eco muito bacana, elas vão se relacionar com os ideais da burguesia que está em ascensão. Cara, aqui eu tenho que puxar a minha vibe de professor de história para te falar sobre isso. Você lembra que lá no Renascimento houve uma reunificação do mundo, porque o mundo estava quebrado, dividido depois da queda do Império Romano e Idade Média. Então o mundo se uniu, os países começaram a se juntar de novo, juntar os caquinhos, acabar com esse negócio de feudo, volta ao comércio. E quando volta ao comércio, uma nova classe ascende socialmente. Ela tem dinheiro, mas ela não tem poder. Quem é essa galera? É justamente a burguesia. Esses caras são muito ricos. Quando eu falo muito rico, cara, eu tô falando muito rico mesmo. Gente que ostenta pra caralho. Então, essa galera, ela vai querer poder. Porque poder é melhor do que dinheiro. E quem tem o poder nessa época? Os reis, o absolutismo, os reis absolutos, cujos poderes não dividiam com ninguém. Então, quando o iluminismo vai fazer a crítica ao poder absoluto dos reis, a burguesia cai dentro. Não, peraí, eu gosto dessa ideia. Então vamos fazer o seguinte, tu defende essa ideia e mais as tuas ideias por aí, e eu te banco. E é isso, foi uma troca. Então, por isso a gente fala que, apesar do iluminismo ele ensejar, e ele realmente ensejou muitas revoluções por aí, Revolução Industrial, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, até hoje tem uma par de revoluções acontecendo no pensamento mundial por conta do iluminismo. Apesar de toda essa maracutaia aí, o iluminismo ele não era um movimento revolucionário, ele era um movimento reformista. Ele queria, além de iluminar o mundo, claro, além de levar o homem a pensar por si mesmo, pela razão e toda essa papagaiada, ele era um movimento que queria bancar, ou melhor, foi bancado pelas ideias da burguesia. Tá claro até aqui? Cara, isso é muito importante. Não deixa
isso aqui passar por você. Bom, a mentalidade iluminista, ela é uma mentalidade bem diferente do que a gente está acostumado. E o iluminismo ele atingiu especialmente três áreas. Política, que é o que a gente vai trabalhar mais, e a gente vai trabalhar com muito mais profundidade no terceiro ano. As ciências, a evolução das ciências foi fantástica nesse período. E a economia. Vamos começar pela política. Você está lembrado, óbvio, do John Locke, né? John Locke, que ele é o pai do empirismo, a gente já estudou essa pragaiada toda, mas ele também é pai do liberalismo político. Ele vai dizer que o governo só existe porque ele é um contrato entre o povo e o governante. E que este contrato deveria ser regido por uma Constituição. Essa Constituição, esse governo, deveria ser capaz de preservar aquilo que o John Locke vai chamar de os direitos naturais do homem. Quais sejam? A vida, a liberdade e a propriedade. Ora, vida, ok. Liberdade, ok. Propriedade, olha a burguesia aqui. Garantir que você tenha o direito de acumular riqueza. Isso é muito bacana. Só que tem uma coisa interessante aqui. O John Locke, ele defendia a liberdade, mas não era para todo mundo. Por exemplo, eles defendiam que se tivesse escravos, eles não pensavam na liberdade para as mulheres. Se você está ouvindo um fungado, é a minha cachorra, que está bem aqui do lado. E ela é livre para ficar circulando pela casa, e eu entendo essa liberdade dela como uma perda de qualidade do meu áudio. Então, o John Locke, ele vai ser um dos primeiros contratualistas, guarda esse nome, que ele é muito importante para a gente entender o iluminismo. Ele é um dos primeiros contratualistas, onde ele vai dizer que o governo ele tem que ser capaz de preservar os direitos naturais do homem, a vida, a liberdade e a propriedade. Outro cara que fez pesadas críticas à Igreja Católica foi o Voltaire, que, assim como Locke, acreditava que o poder deveria ser limitado pela Constituição. Só que o Voltaire não gostava da ideia do povo no poder. Aliás, essa ideia de povo no poder, quase ninguém gosta, né? E ele preferia a ideia de uma monarquia esclarecida, mais ou menos nos moldes do rei filósofo. Lembra quando você estudou Platão o ano passado? Que tinha o lance do rei filósofo? Pois é, cara, é nesses módulos aí. Ok. Outro filósofo que vai trabalhar essa história é o Montesquieu. O Montesquieu ele já dá mais um passo adiante. Ele não acreditava numa forma ideal de governo, mais ou menos ali como o Maquiavel, que não acreditava numa forma ideal de governo também não. O Maquiavel ele acreditava que você tem que chegar ao poder e ficar nele, dá teu jeito, você que lute. O Montesquieu ele acreditava também que cada país deveria ter sua própria forma de governo, de acordo com as características físicas do seu território. Olha aqui a ciência se metendo na política. Pô, Betão, mas não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido pra gente, mas naquela época isso aqui parecia fazer um sentido danado. Né? Em seu livro, O Espírito das Leis, Montesquieu separa os poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. Aqui eu tenho que fazer uma pausa. Por que dividir os poderes em três? Porque quando a gente divide os poderes em três, não tem como um poder suplantar o outro. Você lembra daquela história do Homem-Aranha? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Isso é frescura, tá? Com grandes poderes vem grandes vantagens. Imagina se tu tivesse os poderes do super-homem. Tu ia botar uma cueca por cima da calça, uma capinha vermelha, um pijama azul e ia sair por aí voando pelo mundo? Não, meu irmão, tu não ia fazer nada disso. Aposto que tu ia dominar o mundo. Eu ia. Que se dane. Então, poder corrompe. Mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, para evitar a corrupção dos poderes, Montesquieu vai dividir os poderes em três: executivo, aquele que governa, governadores, prefeitos, presidente da República. Eu falei executivo, não foi? Foi. Legislativo, aquele que cria as leis. Deputados federais, senadores, deputados estaduais, deputados distritais, vereadores. E, finalmente, aqueles que executam as leis, que é o judiciário.
São juízes federais, juízes de todos os níveis aí de judiciário que você puder pensar. Óbvio que quando o Montesquieu tinha pensado no espírito das leis lá em 1748, ele não sabia que o Brasil existia. E essa bagunça que a gente está vendo aí, Supremo, Presidente da República, Câmara dos Deputados, Centrão, toda essa papagaiada. Espero que você esteja prestando atenção nisso aí. Finalmente, o mais importante destes filósofos, Jean-Jacques Rousseau, ou Rousseau para os amigos, que ele acreditava que a sociedade corrompe o homem. Cara, eu tenho que fazer uma pausa aqui, vai. Eu fico puto com essa história. O homem só existe enquanto homem quando ele está em sociedade. Porque é a sociedade que vai dizer para você o que diabo é o homem, o que diabo é ser um homem, o que diabo é ser um ser humano. Se não existe uma sociedade para dizer isso para você, se não existe uma família para dizer isso, não existe um clã para dizer isso, não existe uma tribo para dizer isso, não existe um estado, uma cidade para dizer isso para você, você não é, você é só um animal. E aí na cabeça do Rousseau, o homem nasce puro, mas a sociedade que o corrompe. Mas peraí, se o homem nasce puro e a sociedade é fruto do homem, quem corrompe quem? Vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Mas o Rousseau ele também diz o seguinte, que a propriedade privada é a causa de todas as desigualdades sociais do mundo. Veja esse vídeo. Eu tenho, você não tem. 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 Eu tenho. Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem. Fala sério, meu irmão. Eu odeio esse moleque. Odeio esse moleque. Eu tenho vontade de matar essa criança com aquela tesourinha do capeta. Mas é isso mesmo. Aí o Rousseau ele diz o seguinte, ele defendia um pacto, né? Que ele vai chamar de o contrato social. Aí que outro contratualista, ele, o Hobbes e o Locke, né? Onde cada indivíduo abriria mão de parte de sua liberdade em nome de um poder soberano coletivo. E esse poder soberano coletivo ele deveria, sim, manter o nosso bem-estar. O Rousseau também ele é pai do romantismo. Que coisa fofa, né? Outro cara que inaugurou o romantismo, por exemplo, na música foi o Ludwig van Beethoven. Eu aconselho você a ouvir a quarta e a quinta sinfonia de Beethoven. A quarta sinfonia, a heróica, feita em homenagem a Napoleão. Você que está estudando história tem a obrigação moral de ouvir essa música. E a quinta sinfonia, você que tem algum problema, escuta esse troço. Deixa eu explicar a quinta sinfonia, vai. Beethoven era um grande compositor, pianista fantástico. E ele tá ficando surdo. Porra, pensa num troço ruim para uma pessoa que é artista, você perder aquilo que te permite executar a tua arte. Um pintor que ficou cego. Uma dançarina que perdeu o movimento das pernas. Cara, é muito triste. E o Beethoven estava ficando surdo. Puta que pariu. E aí ele entrou numa vibe de depressão. Porra, eu também entraria. E ele pensou, se a morte batesse na porta da minha casa para me buscar, qual o som que a morte ia fazer quando ela batesse na porta? E aí vem um dos tons, dos toques mais incríveis da história da música, da história da filosofia, da história da humanidade, que é a abertura do primeiro movimento da quinta sinfonia de Beethoven, que é o tchan 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 tchan, tchan 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 tchan. Eu sei.
Mas o iluminismo não mexeu apenas nas ciências, né? Immanuel Kant, como a gente já estudou, aquele desgraçado, mexeu muito na questão do racionalismo e do empirismo. O próprio Isaac Newton, com as leis da física newtoniana, o Lavoisier, tudo isso aí surge do ideal iluminista, né? A invenção da máquina a vapor, a invenção das primeiras ferrovias, a questão do pioneirismo inglês na Revolução Industrial, tudo isso só vai acontecer por conta do iluminismo. Tá? Na economia a gente tem dois caras que merecem algum destaque, que é o Adam Smith, é o pai da lei da oferta e da procura. Essa lei é tão batida, tão top, que tu conhece essa lei, mesmo você nunca tem estudado economia. Quer ver como tu conhece? Saca só. Quando um produto não vende, você tem uma loja, teu produto não está vendendo. Ou seja, a procura por ele é baixa. O que é que você faz com o preço desse produto? Você sobe ou você baixa? Pensa um pouquinho. É óbvio que você baixa. E quando a procura é muito grande por esse produto, e você não tem esse produto para todo mundo, o que é que você faz? O preço sobe ou desce? Bem no começo da pandemia, ninguém comprava álcool gel. Álcool gel ficava lá na parte de limpeza e era supérfluo. Hoje, por conta da pandemia, todo mundo quer álcool gel. Como todo mundo queria álcool gel, passa álcool gel na mão, passa álcool na porta, passa álcool no... Como é? Em tempos de corona, vamos nos prevenir. Pega o álcool em gel e passa álcool aqui. Passa álcool aqui, passa álcool aqui. Passa álcool aqui, passa álcool aqui. Não é brincadeira, não demole não. Pega o álcool em gel e passa álcool na mão. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. E bem passado, hein, gente? Como todo mundo queria álcool gel, inclusive essa senhora aqui também, o que é que aconteceu com o preço do produto? Subiu. É a lei da oferta e da procura. E outro cara é o tal do Thomas Malthus, né, que criou o malthusianismo, a teoria de Malthus, que dizia o seguinte, que a população ela cresce em progressão geométrica. A população humana ela cresce em progressão geométrica, mas a produção de alimentos cresce em produção aritmética. Então, dessa forma, se a gente não fizesse nada, a humanidade seria condenada a passar fome, necessidades. Ele é um Thanos do iluminismo, né? E ele diz o seguinte, para manter isso sob controle, a gente tem que fazer um controle de natalidade das pessoas. Olhando assim de fora parece muito bom, só que o Malthus ele não queria um controle de natalidade para proteger a humanidade, não. Ele queria um controle de natalidade para perseguir grupos populacionais que ele não gostava. Cara, eu acho que eu já falei demais, tem bastante material de iluminismo aqui. Então, o que eu quero que você faça? Presta bastante atenção. Eu quero que você escolha um destes filósofos. Um dos caras que a gente falou aqui nessa gravação. Escolha um. Faça um resuminho rápido. Alguma coisa que você possa ler em no máximo 1 minuto. E quando for na nossa live de segunda ou terça-feira, não lembro agora, quando for na nossa live, eu vou escolher algumas pessoas para me apresentar esse material. É o mais próximo de sala de aula que a gente consegue ser. Beleza? Posso contar com você? Galera do 102, não esmorece. A gente vai vencer esse troço juntos. Beleza? É isso. Betão ama vocês. Forte abraço.